Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu vou sofrer pra caramba pra gravar esse vídeo aqui porque tá muito quente aqui, cara. Tô suando parado. Aqui onde eu tô não tem ar-condicionado na sala. Pois é, vamos lá. Galera, é o seguinte, temos aqui dois cortes da imprensa falando do nosso Mengão. O assunto principal aqui do vídeo, hein? A renovação de contrato de Felipe Luiz. O contrato dele termina dia 31 de dezembro de 2025 e até aqui não foi renovado, hein, galera? Muitos falam que está bem perto da renovação, já está tudo certo, só falta mesmo a assinatura. Só que neste momento que estou gravando o vídeo, ainda não houve essa assinatura de renovação de contrato do Felipe Luiz. Essa é a primeira parte. A segunda parte será uma entrevista que o Emerson Royal deu para a ESPN Brasil, falando que em 2026 ele vai dar a volta por cima. Beleza? Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Não vou interromper o vídeo aqui no meio, tá? Só vou falar no final. Vamos lá para o vídeo. Ô, Rafa, falando um pouquinho a respeito do Flamengo, como é que anda a história da renovação lá do Felipe Luiz, né? Basicamente aí, muita celebração e tudo mais, mas está na hora de renovarem e acertarem a casa ali, né? Na verdade, a gente precisa conjugar com as informações que são públicas, né? O Pedro Almeida acompanha muito de perto o Flamengo e certamente vai acrescentar algumas coisas, mas o que se sabe foi o que disse o BAP, o presidente BAP, naquela demonstração, naquele demonstrativo que fez lá para os conselheiros do Flamengo anteontem, que gerou inúmeras polêmicas de várias espécies, né? Algumas declarações bem infelizes por parte do presidente do Flamengo. Mas uma das coisas que ele falou é que do processo que envolve a renovação de contrato do Felipe Luiz, a bola está com o treinador. Segundo o BAP, o Flamengo não vai fazer loucuras orçamentárias, que, segundo o próprio presidente, seria oferecer para um técnico de futebol um valor que, no entendimento do Flamengo, não é compatível com a função em si. E aí não se discute se é o Felipe Luiz, se é o Zezinho, se é o Guinho, se é o Luizinho, não. A função técnico de futebol, no entendimento do BAP e da gestão do Flamengo, não merece ganhar, por exemplo, aquilo que o Tite ganhava quando era treinador, algo em torno de 2,5 milhões de reais. Então, o Felipe Luiz já sabe disso. A primeira proposta que o Flamengo apresentou não foi uma proposta muito agradável. O treinador contra-argumentou. E segundo o presidente do Flamengo, a bola está com o Felipe Luiz. Todo mundo tem é que ele vai renovar um contrato de 2 anos, com algumas garantias envolvendo a formatação do elenco e principalmente a participação dele direta na aquisição dos reforços. Há pouco o Pedro falava sobre as necessidades do elenco do Flamengo, né? Fala-se muito que o Flamengo vai ter um outro goleiro, um zagueiro, jogadores que poderiam vir para fazer a composição, aumentar a robustez do grupo do Flamengo, mas isso tudo tem a participação do Felipe. E o fato dele estar sendo consultado e interferindo nos nomes que aparecem dentro das rodas de discussão é mais um aspecto que fortalece a crença do Flamengo da permanência do treinador para a próxima temporada. Hoje, o contrato do Felipe Luiz tem duração de apenas mais 6 dias. E o desejo do BAP era resolver isso, resolver isso até o final do ano. Ou seja, ele tem 6 dias para poder concluir o que ele próprio, entre aspas, apresentou como argumento e se comprometeu diante dos conselheiros com os quais ele conversou anteontem. Se isso se materializar, o Flamengo anuncia, mais dia menos dia, a renovação. Caso contrário, teremos aí o início de uma novela. Lembrando que o Flamengo já tem aí Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, que já com o time alternativo, Campeonato Brasileiro, tudo começando já no mês de janeiro, no máximo início de fevereiro. Luciano. Complicado não querer pagar, porque o cara ganhou o momento do Flamengo, a torcida vai ficar uma amarara se não fechar. Como é que se argumenta, né? Depois de tanto um sucesso num tempo tão curto, e aí eu tô falando como ele chega e em poucos jogos ali, Copa do Brasil, óbvio que tem um caminho pavimentado pelo Tite, gostem ou não da forma como ele treinou o time, enfim, e outros tantos que passaram. A minha dúvida seria, porque saiu muito também, Rafa, que teria um entrave em relação a possível multa de saída, isso facilitado para uma saída para a Europa. Isso procede, Rafa?
O desejo do Felipe Luiz sempre foi construir a carreira dele como técnico do Brasil. Ele não esperava que tão cedo assumisse o profissional do Flamengo. Ele chega para assumir a base, lá o Sub-17, no início do ano passado, é levado ao Sub-20 e pega o profissional, Nath, tudo no mesmo ano. E aí o Felipe é um cara extremamente consciente, né? E pessoas próximas ao Felipe confirmam isso. Ele próprio não se sentia suficientemente preparado para a função, mas ele entendeu aquele momento como uma convocação e não podia dizer não ao Flamengo. Jamais ele faria isso pela relação, inclusive, pessoal que ele tem com o clube desde criança. Dito isso, o desejo dele como treinador sempre foi se qualificar, se preparar para atuar em alta performance como um técnico brasileiro no mercado europeu, que, convenhamos, é uma coisa extremamente rara. Já até foi um pouquinho menos raro tempos atrás, com o Abel Braga, com o Luxemburgo. Hoje em dia, qual técnico brasileiro trabalha na Premier League, trabalha em La Liga, trabalha no Campeonato Italiano? Não tem. Então, assim, é muito difícil furar essa bolha. E a intenção do Felipe Luiz é essa, é alcançar esse patamar. Então, essa história que está circulando sobre a facilitação do Flamengo para o caso de uma proposta do futebol europeu, talvez seja também um entrave. Mas ele não esconde de ninguém, inclusive do próprio BAP, que o sonho dele é trabalhar como técnico na Europa. Tá certo, Rafa. Vou te dispensar aí com uma dica do que fazer nesse intervalo entre F-Show e Sport Center. Quem... Rafael. A voz da sensatez. Fala, Xará. Tente ingerir pouco carboidrato, apesar... Muito bem, meus amigos. Agora temos aqui a entrevista do Emerson Royal para a ESPN Brasil. Vamos ver agora o que ele falou. Só lembrando, hein, se não deixou o like, deixe agora, se inscreva aqui no canal para não perder nada. Vamos lá aqui para a segunda parte do vídeo. Simbora. Pô, passando as férias num lugar que posso chamar talvez do seu refúgio, assim, cara. O que você sente quando você volta pra sair? Você saiu muito pequeno daqui, depois foi pra Americana, mas sempre quando você podia, você vinha pra cá, aqui pra pro Zona Leste de São Paulo. Como é que é? Você sente que é um refúgio pra você? Cara, eu vejo sim como um refúgio, mas o mais importante é que esse calor da criançada é algo puro, né? Eu costumo dizer que a criança, ela tem a pureza. E ainda mais aqui na comunidade, onde é tão humilde, né? Você vem aqui, você vê as crianças com tão pouco, eles sempre tão felizes, sempre... eu cheguei ali, um monte de criança tava falando pra mim, me leva pra fazer um teste no Flamengo e tal. Então essa pureza é o que faz eu vir pra cá sempre, principalmente pelas crianças. Então, aqui eu vim pra como você falou, pra renovar as energias e voltar pra temporada com tudo. E eu quero falar um pouquinho do seu começo, cara, antes de falar de Flamengo, mas eu gosto de entender a origem, como a gente tava falando aqui. Você é um cara que eu não sabia dessa história, tem um problema no cóccix muito grave e quase não virou jogador profissional. Como foi isso pra você e te motivou também depois a buscar teu sonho? Quando você recebeu a notícia, não, você vai conseguir jogar. Como é que foi pra você essa fase? Cara, eu costumo dizer que Deus na minha vida, né, eu acredito muito em Deus. Deus, cada dia que passa, ele me prova e me mostra a existência dele. Principalmente falando profissionalmente, falando. Eu tive esse problema que os médicos não sabiam o que era. E um dia o médico foi e falou pra mim que isso não tinha cura porque eles não conseguiam descobrir de onde vinha a dor. E que a única forma de eu melhorar seria pedindo pra Deus. E ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, quando chegar em casa, você conversa com ele e pede pra ele tirar essa dor de você. Aí cheguei em casa e fiz uma oração, né, da minha forma, era uma criança, pedi pro Papai do Céu tirar a dor de mim. E passou 2 dias assim, eu parei de sentir dor. E parece uma coisa assim, muita gente às vezes não acredita nisso, mas eu passei por isso. Uhum. Então eu tenho uma fé muito grande em Deus, eu acredito que minha força e o que eu sou, o que eu represento, por isso que eu faço tanto pelas crianças e pela comunidade, porque eu acredito que a vida te devolve. E você fala de fazer pela comunidade, é algo que você sempre tenta proporcionar, né? Você já vira e mexe, já te vi em eventos e tudo mais. Como isso te muda, assim, cara? Como é no dia a dia? Te renova? Você sente que você precisava de uma oportunidade na tua infância que hoje muitos não têm? Eu acredito que é muito no que você falou também, porque quando eu era criança eu não tinha muita oportunidade, não tinha essa vivência que hoje eu posso, graças a Deus e a minha profissão, proporcionar para as criançadas. Então eu acredito que também vem disso. E o mais importante é isso, é poder arrancar um sorriso das crianças. Quando eu chego em casa eu lembro das imagens, eu vejo foto e tal.
E é o que me dá motivação também, uma das coisas que me dá motivação para continuar sendo uma pessoa melhor, um profissional melhor para poder estar ajudando as pessoas. Que legal, irmão. Vamos falar um pouquinho de Flamengo, então. Cara, foi um turbilhão de emoções nos últimos meses pra você, né? 4, 5 meses você saiu da Europa e tava no Flamengo. O que mais, quero te perguntar primeiro, o que mais te marcou no Flamengo? A torcida maluca, o Aeroflá, toda essa pressão, o que mais te marcou no Flamengo desde que você chegou, Emerson? Sem sombra de dúvida, a nação foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Esse calor humano que a gente estava falando esses dias lá no CT, esse calor humano que a torcida do Flamengo deposita, o fato deles invadir o ônibus, né? Tem coisa que você vê assim, por fora, briga, torcedor, essas coisas faz parte do futebol, não é legal, mas você vê tipo o desejo da torcida de estar perto do jogador, de subir no ônibus, de entrar no ônibus, de chorar, de comemorar, falar que a vida deles é o Flamengo. Então, pô, às vezes você para e pensa, fala, cara, a felicidade dessas pessoas depende de mim. Sim. Eu sou um dos responsáveis pela felicidade dessa pessoa. Então, esse calor humano pra mim é o que mais me chamou a atenção. E cara, qual que é o balanço que você faz da temporada? Tipo, foram 5 meses só praticamente de Flamengo. Qual é o teu balanço que você faz? Porque você chega de uma maneira muito badalada, que a gente já sabe, o Emerson Royal tá saindo da Europa depois de bons anos, voltando pro Flamengo. Aí também tem uma parte da pressão da torcida, algumas críticas, mas você consegue brigar pela posição. Qual que é o balanço que você faz da temporada no Flamengo, Emerson? Cara, quando eu chego aqui, eu cheguei depois de 4 meses, eu tive uma lesão no tendão, fiquei 4 meses sem jogar. Chego, não fiz pré-temporada, cheguei uma semana, treinando uma semana, eu já joguei meu primeiro jogo titular. Sim. Então, foi tudo muito rápido, eu não estava preparado 100% para tudo aquilo, mas eu estava à disposição e eu conversei com o Felipe Luiz bastante, falei que eu estava aqui para ajudar. E eu tentei fazer o meu melhor, sempre que eu entro em campo eu tento fazer o meu melhor. Às vezes sai bem, às vezes não. Mas eu entendi a cobrança da torcida. Você está vestindo a camisa do maior clube do Brasil e tem que ter essa cobrança. E eu estou ciente disso, posso entregar muito mais e vou entregar. Essa temporada eu vou fazer a pré-temporada, vou descansar, vou fazer a pré-temporada, vou treinar o necessário e vou começar essa temporada voando, que é o meu objetivo. E já tenho os caminhos para isso. E eu sou um bom jogador, eu sei do meu valor, eu sei do meu potencial. Independente do que falam por fora, mas eu sei quem eu sou. Cara, muito bom isso, porque você trabalhou mental também pra isso, né, cara? A gente já conversei uma vez com você há um ano passado, você falou muito do mental, né? Você trabalhou muito mental pra isso também, pra aguentar, suportar esse tipo de pressão também, né, imagina? Com certeza, pra mim o mais importante é o mental. E eu sempre, como eu falo, cara, você tá aqui pessoalmente, você consegue analisar. Eu saí daqui, mano, então eu acredito que na vida, pressão maior que essa não tem. E eu entendo e respeito, mas o que falam fora, por bem ou por mal, isso não vai mudar quem eu sou, não vai mudar minha índole, quem eu sou como jogador, o que eu acredito ou deixo de acreditar. Eu sei do meu potencial e eu vou continuar fazendo como eu sempre fiz e foi o que me trouxe até o Flamengo. Cara, que da hora de ouvir isso, que da hora, de verdade. E quero falar um pouquinho também sobre o Felipe Luiz, porque é um cara que foi lateral, um dos melhores laterais que eu já vi, e ele foi teu professor, teu técnico no Flamengo. Como é que era o dia a dia dele, o trato por ser lateral, o ex-lateral? E eu imagino que você espera que ele fique para 2026 também, né? Porque tem toda essa indefinição, assim. Como é que tá a expectativa também? O Felipe foi um cara que me ajudou, ele sempre depositou muita confiança em mim, né? Algumas partidas que eu não joguei, eu entendi muito bem. As cobranças, né? Óbvio, ele teve uma entrevista também que saiu, que as pessoas me mandavam, eu conversei com ele. Nunca levei nada pro outro lado, sei do carinho que o Felipe tem por mim, sei do treinador que ele é. Acompanhava de longe, mas quando eu trabalhei com ele, é um treinador muito bom, tem um futuro brilhante. Com certeza vai ser um dos melhores treinadores do mundo, com certeza, sem sombra de dúvidas. Tem umas ideias de jogo muito boas. E obviamente eu quero que ele fique, com certeza, assim como todo flamenguista quer que ele fique. Mas isso daí não cabe a gente. Sim. Mas o que eu posso falar é que o Felipe me ajudou bastante, vem me ajudado e tem muito ainda mais para me ajudar. Boa. Sei que uma das suas intenções era voltar mais pro radar da seleção brasileira. Ano que vem, agora a gente tá já em 2026, podemos falar, estamos em 2026. Ou vai ou racha. Você acha que vai estar na Copa? Tá com esse sentimento ainda de buscar essa posição lateral direita, que a gente sabe que é uma indefinição na seleção brasileira com o Ancelotti?
Com certeza, a vaga está em aberto, tem muitos jogadores que podem ir para a seleção, muitos jogadores nessa posição, como você falou. Eu acredito, irmão, até o último dia eu vou acreditar, assim como foi na última Copa do Mundo, eu acreditei até o final. Infelizmente não fui, mas como eu falo, entrega do meu lado não vai faltar, vontade não vai faltar. E depois tem um treinador que toma a decisão, né? Tem todo um contexto. Mas a minha parte eu vou tentar fazer da melhor maneira possível para estar assinando a Copa do Mundo. Pra encerrar de Flamengo e encerrar a entrevista também, cara, o Flamengo esse ano copou tudo. Você chegou ali, você só levantou o troféu, pegou medalha. Qual que vai ser a receita pra 2026 vocês manterem desse alto nível, pra não baixar o ritmo assim? Acredito que a humildade, uma coisa que a gente conversou bastante desde que eu cheguei, era isso. Pra gente manter o pé no chão, né? Sim. E ter a humildade de saber que a gente tá bem, mas a gente não pode relaxar, porque o Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba, cara. Sim. E se você entrar um jogo relaxado, o outro time passa por cima. Então, ter humildade, saber que a gente conquistou, mas já passou. Futebol não vive de passado. Obviamente, a gente já construiu uma história. A gente não deixou de construir essa história. A gente construiu, tá ali, tá marcado. Uhum. Mas a gente tá aqui pra fazer mais história ainda. E os jogadores grandes, time grande é assim. Fez, tá bom. Importante, mas já passou. Agora é a gente focar na próxima temporada, ter a mesma humildade e a mesma seriedade, porque a gente tem tudo pra conquistar grandes coisas. E qual foi o mais marcante pra ti na temporada vestindo a camisa do Flamengo? Você falou, caraca, que absurdo assim, que você vivenciou. Cara, eu acredito que foi a final da Libertadores, porque eu sempre tive um sonho de ganhar a Libertadores, desde quando eu era pequeno, assisti a Libertadores, e quando eu venho pro Brasil, pro Flamengo, eu sinto um negócio no meu coração, cara, que eu falo, é o momento de eu ir. Eu, por muitas vezes, pensei que não era o momento. Sim. Mas Deus tocou no meu coração e falou, vai. E eu chego, e quando eu chego na final, assim, eu fico olhando e falo, cara, tô jogando na final da Libertadores, tenho possibilidade de ganhar. E eu falava no vestiário, cara, ninguém vai tirar isso da gente, ninguém vai tirar, esse título é nosso. Então foi a imagem mais marcante que eu fico na cabeça. Tá aí, galera! Gostaram do vídeo? Comente aqui o que vocês acharam da entrevista do Emerson Royal. Cara, na minha opinião, está demorando demais essa renovação de contrato do Felipe Luiz ser definida. Para mim, sairia hoje essa renovação de contrato. Tá certo, o dia não acabou ainda, né? Temos até meia-noite do Natal, do dia 25. Mas eu acreditava que fossem anunciar hoje a renovação de contrato do Felipe Luiz. Seria aquele presente de Natal, sabe? Meio fictício. Pois é, e não é que até agora não aconteceu, cara. Será que devemos nos preocupar com isso ou não? Você acredita na renovação de contrato de Felipe Luiz? Sim ou não? Comente aqui. Eu acredito, tá, galera? Eu acredito que não tenha outro técnico melhor que o Felipe Luiz para assumir o Flamengo. Cara, tá tudo encaixado, cara. Tá tudo no lugar certo. Felipe Luiz tem que continuar, galera, né? Pra gente continuar forte no ano que vem, né, cara? Meu Deus do céu. Será que eu devo me preocupar ou não? Essa demora é normal? Tô estranhando, cara, sinceramente. Esperava chegar hoje com um anúncio da renovação de contrato do Felipe Luiz. Estou estranhando até agora por que está demorando tanto. Valeu, tamo juntos. Essa é minha opinião. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!